Muito bem, vamos lá então, né? Vamos concluir. Eu fico muito feliz de terminar isso. É muito bom terminar alguma coisa, né? Vamos lá então. O primeiro ponto que a gente vai tratar é o chamado eficaz. Eu coloquei aqui para vocês na apostila. Pode pegar aí para a gente dar uma lida. Chamado eficaz e depois... vamos ler o chamado eficaz. Primeiro ponto. Nós vamos ler os dois pontos aqui do chamado eficaz. Eu vou considerar que vocês já leram e a gente vai fazer pausa para pensar um pouco no texto, tá? E aí depois que a gente terminar todo o texto, provavelmente a gente já falou tudo o que tinha que falar sobre chamada eficaz. E tem alguns textos aqui que eu quero ler de novo com vocês, mas a gente já falou quase tudo mesmo, realmente. Vocês já devem ter percebido, né? Vamos lá então. Primeiro ponto. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por Deus determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça da salvação. Então nós vemos de novo que todos os que foram eleitos para a vida, né? Todos aqueles que Deus elegeu para salvar, e só esses serão salvos, né? Isso acontece no tempo certo, no tempo que Deus determinar, seja pelo motivo que for, seja da forma que for, o tempo é de Deus. É Ele quem escolhe quando isso vai acontecer. Mas é claro que não significa que antes de acontecer, Deus não estava nos preparando para isso, né? É possível que isso seja uma caminhada no mundo, né? Um crescimento mesmo. E é onde nessa história, na sua história, Deus determinou que naquele ano, naquele mês, naquele dia, você dissesse sim para Ele. E Ele, de forma eficaz e completa, bati aqui no negocinho, de forma eficaz e completa, mudasse o seu interior, né? Então é isso que a primeira parte está falando aqui. Isso acontece sempre pela palavra de Deus e pelo Espírito. Aí muita gente vai pensar, mas e as pessoas que são convertidas em outras igrejas que não pregam a Bíblia? Então, não é porque ela está na igreja que ela foi convertida naquele momento. Não é só porque ela vai para a igreja X que ela é convertida. Dentro da igreja há várias pessoas que nunca foram chamadas. Estão lá como joio, ou perdidos, né? Mas é possível que Deus tenha feito isso também. Então não dá para determinar a vida de cada pessoa, não dá para dizer a vida de cada pessoa. Só Deus sabe, mas estar em uma igreja, seja ela qual for, não significa nada se Deus não tiver regenerado a pessoa. E em certo momento da história dessa pessoa, Deus vai mudar a vida dela. Nesta mudança visível é que talvez tirará essa pessoa de lá. Lembre que Judas esteve no meio o tempo todo, né? O tempo todo. E no final, ele demonstrou que ele nunca foi do meio, né? Já Pedro, nós temos Pedro que no final ali nega Jesus, né? Pedro nega ele. E Jesus disse que todo aquele que negasse ele seria negado pelo Pai. Mas com Pedro acontece diferente. Por que acontece diferente? Cada texto tem seu contexto. Quando ele fala que todo aquele que negar ele será negado, ele está falando do ato de crer em Jesus. Pedro cria em Jesus, mas por medo, que a fé dele ainda era fraca, por medo ele negou Jesus. E Jesus, ao invés de largar Pedro ao inferno, ele vai lá e restaura a fé de Pedro. E aí que ele se torna mais corajoso ainda, né? Acredito que isso tenha sido uma grande motivação. Tanto que vocês podem ler depois, quando Jesus encontra Pedro e começa a perguntar a ele, Jesus pergunta 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, lembra? E aí Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Né? Aí Pedro responde de uma forma rápida, sim, claro que eu amo. Aí ele apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta mais uma vez. E na terceira vez Pedro chora, porque ele percebeu. Jesus estava restaurando a vida de Pedro. E Jesus já tinha perguntado 3 vezes.
3 vezes exatamente foi o número de vezes que Pedro negou Jesus. Então, nós temos aí, foi esse o momento onde a fé de Pedro provavelmente deu um salto, né? Dali para frente ele percebeu, né, que o papel dele, o que ele tinha que fazer. E você lê a carta de Pedro, você percebe que ele é um apóstolo que fala muito parecido com Jesus, né? Pelo menos as palavras de Pedro são muito próximas, são de alguém que esteve muito perto mesmo e aprendeu tudo. Pedro, o próprio Tiago também acabou tendo essa linguagem parecida com Jesus. Mas Pedro, ele é meio que o guerreiro de Jesus, né? E no fundo ele fala como Jesus falava. É muito interessante a gente perceber isso. Então, em certo momento da história, nós somos transportados de um status para o outro. Enquanto outras pessoas, estando no mesmo lugar que nós, nunca serão transportados. Tá? Aí o texto continua. Isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. A gente não lê em Salmo, a gente lê em Salmo também, a gente não lê em Romanos que tudo fala de Deus, mas que só o Evangelho nos salva. Eu citei péssima agora a forma como eu citei. Mas a gente aprende isso lendo Romanos, né? A gente aprende lá em Salmo 19 também, vai falar que os céus manifestam a glória de Deus. Deixa eu ver se eu errei, porque isso não está escrito, eu estou falando algo sem ter programado. Mas a gente aprende que há 2 formas de entender Deus, né? Deixa eu ver se pelo menos eu não errei, porque se eu estiver errado eu vou me corrigir logo. Isso aí, Salmo 19. Existem 2 maneiras de enxergar Deus. O mundano enxerga Deus de uma maneira e rejeita Deus. O tempo todo rejeita Deus. E todos nós fomos dessa forma. Nós vemos que existe Deus, mas rejeitamos a Deus. Então, o Espírito Santo vem e ilumina a nossa mente para que nós consigamos compreender e abraçar a fé. É isso que ele faz. Por isso o Espírito Santo está ligado à luz sempre, de iluminar, de ensinar, de direcionar. Então é por isso, o Espírito da Verdade, por exemplo, quando eu falo Espírito da Verdade é porque o outro que habita em nós é o Espírito da mentira. Que não é que existe um outro Espírito, é que nós vivemos na mentira. E aí recebemos o Espírito da Verdade e conseguimos enxergar as coisas de Deus. É isso que o texto está falando. O Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, ilumina os nossos entendimentos, a fim de que a gente compreenda as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, renovando as suas vontades. Essa palavra renovar, ela é muito importante aqui, né? E nós somos renovados, ou regenerados, ou regerados, né? Vem dessa palavra, o despertador. Peraí. O despertador, toda vez ele desperta 10 horas. Agora são 10 horas. Né? Então é isso que ele faz na nossa mente. Uma mente morta em pecados, é preciso que o Espírito restaure. E é isso que ele faz em nós. E aí nós podemos agora aceitar a Jesus, porque compreendemos de jeito certo. Tá? Esse ponto é muito importante, vai dizer tudo o que acontece ali na nossa salvação. Nós já vimos que o Espírito Santo, aliás, que os eleitos são chamados pela pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo, mas a gente pode ver Jesus falando isso. Já que a gente está em Ezequiel, não sei se você está com o texto aberto, você pode ler também Ezequiel 34, onde vai falar sobre essa pregação do Evangelho. Ezequiel 34 tem esse texto também. Eu vou procurar rapidamente aqui. Eu mesmo procurar aqui, ó, versículo 11, né? Versículo 11 de Ezequiel 34. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Essa atitude de buscar uma ovelha é algo que acontece pela propagação de uma mensagem. E nesse caso, a mensagem é Jesus. E nesse caso, o pastor que vai procurar
também é Jesus. Mas entendemos que a voz de Jesus aqui é o Evangelho. Se você for lá em João 10, vai ficar mais fácil de entender. João 10, versículo 16, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Então, um pastor que está chamando as suas ovelhas. Este chamado é a pregação do Evangelho. Paulo, ele se orgulhava lá porque o Evangelho dele não era o Evangelho do mundo, mas era o Evangelho da cruz. Ou seja, o Evangelho é a propagação da mensagem de Jesus. É isso que ele quer dizer. E aí nós vamos ver Jesus falando que as outras ovelhas vão ouvir uma voz. E quando elas ouvem uma voz, há um rebanho e um pastor. Não é que elas ficam decidindo se vão ou não. Ouvindo a voz do pastor, já há um rebanho e um pastor. Entende? Então é eficaz. Isso acontece de fato. E lá no versículo 14 a gente tem informação importante também. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Isso é importante. Por isso que o chamado é eficaz. Eu fiz uma pontuação aqui. Com isto, ele não nos obriga a aceitá-lo. Isso é importante. Vou imaginar aqui a ilustração de Ezequiel. Ezequiel fala de um monte de ovelha perdida no temporal, né? E aí o pastor começa a chamar essas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. É real. As ovelhas conhecem a voz do pastor, não sua. Se você for lá e chamar a ovelha, você pode imitar, pode fazer o que você quiser. Se não for a voz do pastor, elas não vão ouvir. Aí Deus está falando no Antigo Testamento que o seu povo está espalhado como um monte de ovelha que está espalhado no meio de um monte de outras ovelhas, tá? Isso é Ezequiel 34. A voz do pastor começa a soar e as ovelhas que ouvem reconhecem a voz do pastor. Esse ato de reconhecer a voz do pastor é justamente o despertamento que o Espírito Santo nos dá. É aí que você pode aceitar Jesus. Você ouviu, algo mudou na sua mente e você aceitou Jesus, né? Não é uma mudança simplesmente racional. Nós não estamos falando de uma mudança de posição intelectual, tá? Porque senão não haveria ateus, não haveria professores liberais. Não é intelectual, é algo espiritual. A sua mente muda. E essa mudança é a conversão, que a gente chama. Por isso que ela é eficaz, tá? Tudo isso Deus faz pela sua graça, como aconteceu no Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento mostram isso. Noé foi salvo pela graça de Deus. Deus que foi atrás de Noé e falou o que ele ia fazer. E ele fez. É o pastor falando com a ovelha, do mesmo jeito. Ló foi a mesma coisa. O anjo foi atrás de Ló e sim, resgatou Ló, porque ele tinha que ser resgatado, tá? O pastor buscando a ovelha. E o povo de Nínive na época de Jonas foi a mesma coisa. Deus mandou o profeta ir lá, teve uma briga ali, no final o profeta perdeu, obviamente porque a vontade de Deus é superior à nossa vontade, né? E Jonas vai pregar em Nínive. Chegando lá, o que acontece? Toda a cidade se converte, é convertida, né? Por quê? Porque foi para isso que Jonas foi lá. E era isso que ia acontecer. Depois, Nínive recebeu outro profeta, e esse profeta decretou a destruição de Nínive. Tá? Quais os motivos para crer no chamado eficaz? Eu tenho aqui 3 motivos. Primeiro motivo, somos escolhidos para a salvação antes da criação do mundo. Leia Efésios 1. Efésios 1, mas tem Romanos 8, tem Jesus falando aqui, também João 9, João 10, João 6, João 17, enfim, tem vários textos falando sobre isso. Nós somos escolhidos para a salvação antes de tudo, portanto Deus não deixaria de cumprir o que Ele mesmo determinou. Vocês viram Jesus falando aqui em João 10 e vocês viram o próprio Deus
falando em Ezequiel 34, 36, 37, vocês podem ler também. Vocês viram em Isaías, vocês viram em Noé, vocês viram em Jonas, vocês viram em Abraão. Deus, ele fala algo que vai acontecer e isso acontece. Por que que isso não aconteceria com a gente? Qual a nossa diferença do Israel que caiu em pecado e foi restaurado por Deus? Lá no Antigo Testamento ainda. Que depois caiu de novo. Foi caindo, caindo. E Deus nunca desistiu desse povo. Né, irmãos? Então, se Deus cumpriu lá, por que não cumpriria de novo? O que falta para Deus cumprir aquilo que ele planejou? O povo no deserto, muitas vezes, foi desobediente. Usou sua liberdade contra Deus. Construíram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. O livre-arbítrio do povo foi contra Deus. E Deus salvou o povo. Ele perdoou o povo. É claro que Moisés intercedeu e tudo mais, mas Deus perdoou o povo. O povo é dele. O povo é chamado por ele. Muita gente vai lembrar que muitos morreram naquele dia. Sim, mas não foram todos que morreram. Tá? Deus poupou o seu povo. E Deus estava dando uma purificada naquele povo. Os incrédulos, aqueles que vieram junto com o povo hebreu, foram ficando pelo caminho. E o povo de Deus foi salvo no final. Tudo isso mostra que Deus cumpre o que ele promete na Bíblia. Se cremos nas promessas da Bíblia para o povo de Deus, que está descrito na Bíblia, por que isso não aconteceria para nós que somos o povo de Deus? Então, por isso, cremos, sim, que o chamado é eficaz. E que sim, se ele disse que vai chamar suas ovelhas, ele está chamando as suas ovelhas e elas, sim, vão ouvir a voz do pastor e, sim, vão ser convertidas pelo poder do Espírito. O livro da vida é outra prova, né? Ele foi escrito antes da fundação do mundo. E nós temos lá em Apocalipse um livro de pessoas que... Deixa eu pegar meu pé aqui. Um livro de pessoas que não estavam... Aliás, um livro não. O grupo de pessoas que não estavam escritos no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Isto é Apocalipse 13. Né? Se esse livro foi escrito antes da fundação do mundo, como nós vemos em toda a Bíblia, como é que houve um erro? Aonde que está o erro? Deus escreveu errado? Ele achou que aconteceria, mas não aconteceu? Não pode ter erro. Deus é perfeito. Né? E se existisse um livro mesmo, porque isso é simbólico. Não é que existe um livro com o nome de cada pessoa. Esta ideia do livro é a ideia de algo que já está pronto, está lacrado. Sabe, eu não posso chegar aqui em João, nesse livro aqui, que seria o livro da vida, eu não posso chegar aqui em João e tentar adulterar o livro. Não, não posso. Já está escrito aqui, é lacrado, o livro fechado. Entende? Em qualquer época do mundo, você não pode apagar algo que já foi escrito. Você pode jogar fora, fingir que não existe, mas está lá, está escrito. Né? E até na época dos antigos, quando era na pedra, escreveu na pedra, já era. Ou você joga fora a pedra, né? Ou você rabisca a pedra. Mas Deus faria isso? Rabiscaria o livro? Ou ele rasgaria uma página inteira? Todas essas pessoas aqui, vou condenar para o inferno agora, mudei de ideia. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. A Bíblia não fala que ele faz isso. Né? Então, quando fala do livro da vida, é sobre algo que já está escrito. Algo que não vai mudar, porque já foi escrito antes da criação do mundo. Né, irmãos? Então, se foi escrito antes da fundação do mundo, o chamado precisa ser eficaz. Porque alguém que está inscrito no livro da vida antes da fundação do mundo não vai deixar de ser salvo porque Deus não quer ou porque ele não quer. Não, ele vai ser salvo e ponto final. A Bíblia fala expressamente que um povo de Deus será restaurado. Nós temos pelo menos 3 parábolas totalmente diretas a respeito disso. Primeira parábola, a dracma perdida. A dracma perdida conta a nossa história. A história de todo aquele que crê em Jesus. A dracma estava perdida, mas na casa daquele povo, geralmente tinha um monte de coisa perdida no chão. E quando caía alguma coisa assim, num lugar difícil de pegar, você poderia achar várias coisas ali. Mas a mulher foi atrás da dracma que estava perdida. Entende? Essa é a nossa história. Nós somos a dracma perdida. Nós temos depois a ovelha que está perdida.
O pastor foi atrás da sua ovelha, não das todas as ovelhas. Não que se tivesse um outro animal perdido ele ia trazer também, nada. Ele foi atrás da sua ovelha. E depois o filho pródigo, também é uma parábola sobre nós. Aqueles que largam a Deus por um tempo, são chamados de novo. A consciência do crente acusa ele volta. Essa consciência é o Espírito Santo. Jesus não falou o Espírito Santo ali, porque ele estava ensinando sobre o retorno do seu povo. Ele ia falar sobre isso em outro texto, né? Mas é isso que acontece. A consciência do crente leva ele a voltar para Deus, né? Então, vários pontos que apoiam o chamado eficaz. Aí nós temos aqui como é que acontece a salvação, para a gente já entrar na questão da perseverança dos santos, onde a gente vai terminar essa série de estudos aqui. Para isso a gente vai ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, o primeiro ponto, e o capítulo 15, o ponto 2, como está aí para vocês também. O texto diz o seguinte, deixa eu deixar aqui de lado. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. Nos corações de todo o mundo? Não, nos corações dos eleitos, tá? E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Qual a ideia aqui? Primeiro que nós recebemos a fé, a salvação é um dom de Deus e a fé também. Você precisa ter fé para crer em Deus. Se todo mundo tivesse a fé salvífica, todos creriam em Deus. Mas a salvação, ela é um presente de Deus. Logo, a fé também, tá? Senão não todos teriam que crer em Deus. Se todo mundo tivesse fé, todos se creriam em Deus. Mas nós recebemos isso. E aí depois nós temos o aumento da fé. Porque o que é fé? Fé é uma certeza das coisas que você não vê. Lembra de Hebreus? E o que significa isso? Significa que você acredita em Deus mesmo que você não veja Deus. Você acredita em Deus mesmo que você não ouça Ele falando do seu ouvido. Você acredita nele mesmo que o mundo inteiro prove que Ele não existe. Então por que você acredita? Porque algo foi mudado na sua mente que faz com que você tenha certeza de que isso é verdade. Esta mudança não pode ser operada pelo homem, tá? Uma pessoa que começa a acreditar em outra coisa, ela pode mudar de opinião de novo. Por exemplo, a Terra plana. As pessoas sabiam que a Terra não era plana o tempo todo. Em determinado momento, a ideia veio pelo YouTube e converteu vocês. Agora eu creio na Terra plana. Mas não significa que você vai morrer acreditando na Terra plana. Agora, a fé é diferente. A fé é uma mudança interna. É uma mudança onde o homem não consegue mudar. E quando ela acontece, ela muda o cristão, mas ela é uma certeza. Então essa certeza pode aumentar ainda mais. Ou seja, você pode confiar ainda mais em Deus. Isso vai acontecendo à medida que nós vamos crescendo. Isso pode acontecer pelo ministério da palavra, aprendendo, né? Isso pode acontecer também pela administração dos sacramentos, que é o dízimo. Dízimo não, gente. Que é o batismo e é também a ceia do Senhor. Ela é aumentada e fortalecida. Mas outros acontecimentos podem aumentar a sua fé também. Um desastre pode aumentar a sua fé. Uma bênção pode aumentar a sua fé. A ideia é que a bênção é algo, é uma certeza que você vai tendo cada vez mais. Então, por exemplo, por que eu tenho certeza que eu estou gravando isso e que Deus está contente com o que eu gravo? Porque eu sei que é isso que Ele quer que eu gravo, né? Ele não precisa escrever com todas as letras, mas desde que eu fale só o que está na Bíblia, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Quem é que me prova isso? Quem é que me prova o contrário disso? É só pela fé. Somente pela fé. Aí nós temos o capítulo 15, que vai falar do arrependimento, né? Porque mesmo sendo eleito, nós vamos nos arrepender. Nós estávamos mortos em pecados, nós vimos isso. E aí nós aí o nosso coração é mudado. E aí nós passamos a ver que o nosso estado era de morte espiritual, que a gente desejava o pecado.
e nós nos arrependemos justamente de ter uma vida de pecado. Capítulo 15 vai dizer o seguinte: movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado. Então, pausa aqui. Por que não só pelo perigo? Ninguém pode ser convertido verdadeiramente pelo medo, tá, irmãos? Então, você não pode pregar o inferno achando que só porque você pregou o inferno a pessoa vai ser convertida. Não adianta. Se ela não for, se o Espírito Santo não quiser converter ela, você pode mostrar o inferno para ela. Ela não vai ser convertida. Então, por isso que a confissão acerta muito bem aqui. Então, movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado. Nós conseguimos enxergar o que é o pecado em nós. Odiamos isso e nos arrependemos. É isso que acontece. Aí tem o segundo ponto aqui. Aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os seus caminhos, dos seus mandamentos. É isso que nós lemos em Ezequiel 36. Sabe, eu vou dar a vocês um novo coração. E com esse novo coração, vocês vão desejar obedecer a minha lei. Os textos de Ezequiel 36 falam isso, né? Deixa eu tentar abrir de jeito melhor aqui. Fala isso. Então tem umas coisas que eu preciso pontuar aqui. Deixa eu ver. A respeito do 15:2, eu já falei que eu queria falar, né? Nós temos então... Aqui já foi. Deixa eu ver. Peraí então. Vamos voltar aqui. Vou ver se faltou alguma coisa. Eu não quero deixar faltando nada. Já falei do arrependimento. A gente tem ali a aplicação de Isaías 40, mas nós já fizemos isso. Vocês já entenderam. Nós temos aqui a aplicação de Marcos, né? Abre aí Marcos para vocês entenderem como que é a pregação do Evangelho e o chamado ao arrependimento. Marcos 1. Jesus foi o maior exemplo disso, tá? Marcos 1, versículo 1 a 4. 1 a 4. Jesus é o exemplo, mas aqui na minha marcação é Marcos que está pregando, está falando de João. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, versículo 1, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aí ele começa a citar o texto de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse batismo aqui, irmãos, que muita gente acha que vem antes, muita gente acha que o arrependimento tem que vir antes da conversão. Ninguém que foi batizado para o arrependimento creu em Jesus aqui, porque eles nem sabiam quem era Jesus, entende? Então depois eles foram convertidos verdadeiramente. Eles foram convencidos de que eles eram pecadores, mas o Espírito não tinha descido e Jesus não tinha começado a pregar. Jesus é aquele que viria batizar com o Espírito. Esse batismo com o Espírito não é o batismo com fogo, no sentido de começar a falar em línguas, não. É o batismo verdadeiro. É o novo nascimento, que só pode ser operado por Deus. É isso que o texto está falando. Apareceu João Batista batizando para o arrependimento, né? E depois vem Jesus batizando com fogo aqueles que não creem e com o Espírito aqueles que creem. É claro que momentaneamente aqui, até Jesus morrer e ressuscitar, isso era simbólico, mas isso já acontecia, já era uma conversão. Por isso que depois eles receberam o Espírito, que é o que faltava acontecer, tá? Então era assim que era pregado o Evangelho. E era no 14:15. Depois de João Batista, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. É agora que eles vão conhecer a salvação, tá? O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. Como é que eu vou me arrepender se eu estou morto em pecado? Como é que eu vou me arrepender verdadeiramente se o que eu desejo é o pecado? Entende? Por isso que Jesus veio pregando de novo. E aí quando ele chama agora, ele chama de um jeito diferente. E ele não chama, ele converte a pessoa. Então você tem lá os discípulos, os apóstolos que estavam lá pescando. Jesus não prega ali para ele com argumentos. Jesus não fica no Antigo Testamento e fala, não, porque está escrito aqui, não. Jesus olha para eles e diz, vem, segue-me. E é isso que eles fazem. Esta é a conversão que vem de Deus para o homem. Nós não sabemos se os discípulos já tinham sido batizados na água, mas o fato é que naquela hora eles foram batizados de verdade. Esse chamado é o batismo. Entende, irmãos? Aí depois o batismo na água é um símbolo do que Jesus fez por nós. Tá? E isso nos leva ao arrependimento de verdade. Após a conversão, nós lutamos contra o nosso próprio pecado. Nos arrependemos sempre em oração. Tem um texto de Gálatas que eu quero ler com vocês. Está marcado aqui. Isso eu marquei porque é importante. Gálatas 5, 16 a 18. Vamos ver o que está falando. Tomara que eu tenha acertado. Gálatas 5, 16 a 18 assim. Depois da nossa conversão, nós passamos a nos arrepender dos nossos pecados constantemente. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esta é a condição daquele que crê, daquele que tem o Espírito Santo. Ele começa a lutar contra a carne e ele começa a obedecer mais a Deus. Então, Paulo está dizendo, se vocês andarem em espírito, vocês vão conseguir vencer esse problema. Claro, ele não está falando que nunca mais vamos pecar. Ele está dizendo que nós vamos conseguir vencer. Tá? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que debaixo da lei? Porque a lei condenava as pessoas. A lei decretava que se você não fizesse do jeito que estava mandando, você estava condenado, a não ser que fizesse aquilo que tinha que fazer. Mas não havia mais necessidade de fazer sacrifícios e tudo mais. O sacrifício já tinha sido feito. Então, aqueles que creem em Jesus não estão mais debaixo desse resultado da lei, que é o inferno, ou a condenação. Mas eles estão debaixo da graça de Deus. E todos nós precisamos, e somos, à medida que vamos crescendo, à medida que vamos buscando, somos guiados pelo Espírito Santo. E aí eu disse uma coisa que vai causar confusão, né? Como assim? À medida que eu vou buscando? Sim, o Espírito coloca esse desejo no nosso coração. Nós começamos a buscar a vontade de Deus e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Com o tempo, nós estaremos mais fortes contra o Espírito Santo. Isso gera em nós o arrependimento. Pecamos, nos arrependemos. Aí começamos de novo, e aí pecamos, nos arrependemos. Uma coisa que antes não acontecia. Entende, irmãos? Antes de sermos salvos, isso não acontecia. Deixa eu ver o que nós temos aqui para encerrar. Muita coisa, né? 33 minutos. Nós temos aqui a questão da perseverança dos santos. A gente já estava falando sobre perseverança dos santos aqui, não percebeu, né? Mas a gente tem a Confissão de Fé do capítulo 17, do 1 ao 3. Para não ficar muito grande, eu vou deixar você ler em casa. E, na verdade, tudo que está ali nós já falamos no decorrer do estudo. Tá? E a gente tem um texto aqui para ler também. A gente tem um texto aqui que é de Mateus 7, para a gente entender que, de fato, nem todo mundo que está na igreja vai perseverar até o fim, mas isso não quer dizer que eles não eram, que eles perderam a salvação. Não, isso simboliza outra coisa, significa outra coisa pela Bíblia Sagrada. Aqui em Mateus 7, 20, nós temos Mateus 7,20, nós temos o texto sobre os frutos. Nós temos o texto dos frutos. Tá? E depois a gente tem, deixa eu ver se é do 20 até o 23. É isso aí. O texto dos frutos mostra que você produz aquilo que você é capaz de produzir. Isso que é interessante. Todo texto que eu falo de fruto é isso, né? Ou seja, uma pessoa não produz uma vida de santidade
porque ela não é capaz de produzir isso. Alguém precisa fazer com que ela seja capaz, tá? E aí Jesus diz o seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isso não pode ser um motivo para você acusar todos os seus irmãos de ir para o inferno. Mas isso tem que deixar você esperto em relação a essa realidade. Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor entrará no reino de Deus. Pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos aqui? Qual é o fruto de viver no Espírito? Uma vida de santificação. E o contrário disso? É uma vida de pecado. Então, por isso que esse textinho é muito importante para a gente. Tá? O texto da Confissão de Fé é autoexplicativo, que você já deve ter lido aí. Deus opera a salvação, nós já falamos sobre isso. Deus mantém os seus eleitos, por isso a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é pregada para os crentes também, não é só para os do mundo. Não é a palavra evangelística apenas. Por isso ela é pregada. O Espírito Santo aplica ela ao nosso coração para que a gente continue até o fim. Tá? O homem pode até cair em pecado, né? Mas ele pode até cair em pecado e pode ser severamente castigado por isso, mas ele é trazido de volta no final. É isso que acontece com o filho pródigo, por exemplo. É isso que acontece com Pedro, por exemplo. Pedro, isso aí, acontece com ele. Será que existe mais argumentos a favor da perseverança? Eu coloquei aqui pelo menos 3 pontos. Primeiro, o decreto de Deus é a salvação do seu povo, de todo eleito. Segundo, Jesus veio ao mundo definitivamente para salvar o seu povo, Mateus 1:21. Terceiro, Jesus morreu eficazmente para a salvação do seu povo. Isaías 53, a gente tem o relato aí de Jesus. E para finalizar, Jesus mesmo afirmou que é impossível perder a salvação. Nós lemos em João 10, lemos em João 6, né? Vimos isso aqui no decorrer do nosso estudo. Agora, percebe que ensinar o contrário disso é, no mínimo, estranho, porque nós vimos lendo a Bíblia, né? Nesse último vídeo nós lemos um pouco menos, porque, na verdade, tudo que a gente leu nos outros vídeos levam a isso aqui também. E lemos o mesmo texto, né, em algumas vezes. Então, tudo apoia as doutrinas que nós pregamos aqui, inclusive a perseverança dos santos. Tá? Se tudo apoia, por que algumas pessoas pregam o contrário? Provavelmente elas estão sendo enganadas. Né? E por que existe o contrário? Porque alguém quer enganar. Alguém criou isso para enganar. Mas a gente precisa ficar com sola escritura. Se a Bíblia fala, é verdade. Se a Bíblia fala que não deve ser feito, não deve ser acreditado. Se a Bíblia não fala, então você não pode nem afirmar, porque você já está fazendo algo errado também. Irmãos, terminamos a série aqui. Um dia eu vou escrever isso, né? Vai ser um estudo escrito, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu fiquei muito tempo falando sobre isso. Eu quero descansar esse tema aqui. No próximo vídeo, na próxima semana, eu quero conversar com vocês e ler alguns textos bíblicos a respeito dos estilos literários da Bíblia. Tá, irmãos? Curtam o vídeo. Os membros do canal que chegaram agora, estão no final do vídeo, vocês têm um grupo do WhatsApp para conversar com outros membros e um grupo do WhatsApp de notificação. Então vocês podem ver as notificações. Saiu um vídeo novo, eu boto lá. Tá bom? E você não perde, porque o YouTube às vezes não entrega a notificação. Né? Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo também. Eu espero vocês na próxima série, se Deus quiser.